Obrigadão. Com Deus, galera. Fala, pessoal! Sou eu aqui de novo, Wagner Socila do Papo de Salão. E como sempre, super bem acompanhado daquele cara que fica do lado esquerdo do peito. Ó, cara, eu fico com medo. Toda vez que vai começar, eu fico com medo. O que o Gonçalves vai falar agora? Aí do lado de cá, sou eu, Fernando Bernini. Hoje nós estamos aqui com um cara zica, viu, mano? Zica mesmo! É zica. Fabiano Zica, cara responsável por uma assessoria jurídica, muito mais na parte de consultiva, né? Fabiano, conta pra gente, cara, quem és tu? Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado à audiência, obrigado pelas pessoas que estão se dedicando a vir para cá A gente agradece. e estar aqui com a gente, porque o que a gente tem de mais caro hoje é o tempo. É verdade. Então, quem está prestando atenção aqui, muito obrigado. Time is money? Time is Live. live. É, tá aí. Eu Isso. sou advogado, sou professor. Sou professor de pós-graduação lá na PUC, onde eu tive a honra de me formar. Eu fiz graduação na PUC e leciono na PUC já há alguns anos. Olha que massa. Hoje só na pós-graduação. Trabalho exclusivamente com consultoria hoje. Eu tenho um time que trabalha comigo, tenho uma sócia que lidera, tenho algumas outras empresas. Tem uma empresa de consultoria que trabalha com planejamento sucessório. Um abraço pessoal da W1. Trabalho com planejamento sucessório, organização de famílias e empresas. E tem um escritório de advocacia também que cuida da vida das empresas como um todo. Mas eu, Fabiano, hoje trabalho basicamente com consultoria. Com consultoria na área do direito Empresarial. empresarial. O que a consultoria do direito empresarial trata na sua rotina, basicamente? Trata de relações entre sócios, o que é algo muito interessante, muito importante de se fazer. Trata de planejamento sucessório. Isso é óbvio que a gente não gosta de falar disso. A gente não tem uma cultura muito da sucessão, né? Não. E quando a gente vai tratar de sucessão, muitas vezes a gente trata ela do ponto de vista gerencial e não do ponto de vista jurídico. Uhum. Então, é o filho que vai suceder o pai, o irmão que vai suceder. E nessa primeira, todo negócio, ele inicia com pessoas que têm afeto. Inclusive, no direito, isso chama affectus societatis, que é a vontade de ser sócio. Uhum. Então, as pessoas querem ser sócias. E as próximas gerações? Um negócio que superar a sua capacidade de geri-lo, como é que ele vai ficar? É. Tá, o Gonçalves, a gente fala Ô, Fabiano, sempre sobre isso, né? Esse Fabiano fala bonito demais, né, Fernando? Professor. Mas primeiro a gente vai voltar um pouquinho e rebobinar essa fita. Porque quem tá falando é o cara pronto aqui. Eu quero voltar lá atrás, quando você tava lá com seus 15, 16 anos. Por que advocacia? Por que a gente ia prender um leão dentro de um paletózinho aí? O que aconteceu? Eu quis ser advogado, eu tinha 7 anos, foi antes disso. 7 anos de idade? 7 anos de idade. Foi Eu exemplo li o que você Código teve? Civil com 8 anos de idade. Mas como é que você Outra teve acesso ao idade. Código Civil, cara? Eu tenho um tio, que é uma espécie de mentor, que se casou um pouco mais tarde por padrão da época. Então ele tinha uma proximidade muito grande com os sobrinhos. E hoje, amanhã eu tô indo viajar e vou ficar com ele uns dias, a gente ainda tem essa proximidade. Que legal. E ele foi o meu mentor desde o início. Eu ia para casa dele e a gente ficava lá e ele sempre foi um ávido leitor. Hoje ele é escritor, professor, e foi ele quem me incentivou. Eu não sabia muito bem para que servia, mas para agradá-lo e para segui-lo, eu resolvi ler. Então eu nunca tive dificuldade de saber para onde eu ia. Nunca. O como, sim. O como, sim. Eu não sou filho de advogados. Meu pai trabalha comigo hoje, meu pai é meu financeiro. Que legal. Então, meu pai é administrador de empresa. Minha mãe é professora. Meu pai também foi professor. Minha avó era professora. Minha Cara, bisavó você era. misturou a profissão da galera toda da sua Só família, continua né? sendo professor, só que agora é de direito. De direito. Minha irmã é professora, mas enfim, minha irmã é professora de enfermagem. E por que eu não tive dificuldade? Porque eu tive alguém para me inspirar. Como é que é o nome do seu tio? Vicente Zica. Olha aí. Vicente Abração Zica. Vicente Zica, hein? Fabiano, agora muito, mas muito focado, bem direcionado, entendeu? Assim, com toda essa informação muito bem organizada na mente. Se atribui isso ao quê? É estudo, dedicação, ou é realmente perseverança, vontade de vencer na vida? Talvez falta de opção. Boa. Talvez falta de opção. Porque quando você não enxerga que o caminho, que existem 2 caminhos, você vai fazer dar certo. Uhum. Eu acho que determinadas carreiras têm um aspecto de sorte muito maior, porque elas são carreiras pequenas. Vou dar um exemplo de jogador de futebol.
Jogador de futebol, quantos tem hoje que ganham de fato? 3%. Então- É a estatística do futebol, 3% Eu nem estão acima daquele valor que todo mundo quer ganhar. 97% tá bem abaixo e muitos nem conseguem sobreviver do futebol. Eu prestei assessoria para um time de futebol antigo e eu pude perceber que os jogadores fazem contratos nesses times menores apenas pelo tempo que ele vai jogar. Eu imaginava que fosse um contrato de 1 ano. E o que o cara vai fazer depois? Ele é jogador profissional, ou seja, profissionalizado, ele tem uma estrutura. Por que eu estou te dizendo do jogador de futebol? Porque a gente visualiza grandes estrelas como se isso fosse possível para todo mundo. Não é. Uhum. Não é. Não é possível para todo mundo ser um Fagner. Não cabe todo mundo. Isso é simples. Não cabe todo mundo ser um Neymar, ou mesmo um Hulk, ou qualquer que seja outro grande jogador. Mas é uma Mas- aspiração, né? No que diz respeito à dedicação, sim. Porque a gente não vê esses caras que, enquanto final de semana você tá com a sua mãe, com seu pai, com a sua família, vendo esse cara jogar, ele tá longe da família dele. Uhum. Ele abre mão de muita coisa. Né? E muitos deles sem condição financeira alguma, com a carreira muito pequena. Tô te dizendo isso porque eu mirei numa carreira que tem espaço pra caramba. Exato. Então, quando a pessoa vai falar assim, eu vou ter 200 salões, 15 mil salões, isso não cabe pra todo mundo, mas ter um bom salão eu acho que é uma... Acho não, tenho certeza. Já é um bom começo. Não é só um bom começo, que pode ser o que o universo, o que Deus tem pra aquela pessoa. Ok. A limitação talvez dele, ou de Eu não todos os vejo como fatores de limitação sorte. aquilo que você nasceu pra fazer. Aham. Eu não vejo como limitação. Várias pessoas vão fazer carreiras maravilhosas sendo faxineiras. Perfeito. Concordo. Então, o crescimento tem mais a ver com o propósito do que com o outro no que diz respeito à inspiração. Mas é claro que existem empresas de faxina. Existem grandes empresários que lidam com limpeza e que geram muitos empregos. O que eu estou te dizendo é que não existe uma fórmula, pelo menos eu não observo. O que eu observo é que as pessoas começam a dar certo depois de errarem pra caramba. Eu nunca tive medo de errar. Eu Mas sempre tinha tive um suporte em casa? Exato, eu nunca tive que preocupar se ia ter comida. Entendi. Eu nunca tive que lutar por comer. E seus pais te apoiavam pra esse Sempre. propósito. Sempre. Meus pais nunca apoiaram as minhas doideiras. Eu quebrei uma padaria com 20 anos. Padaria que você abriu? como Eu é que é? abri, quebrei, fiquei devendo, fiquei Caramba, com 20 com o nome anos. sujo com 20 anos. E eu não sabia nada de Como é que padaria. chamava a padaria, Fabiano? Pão da vida. Pão da vida. Bem bíblico, né? Bem bíblico. Mas Deus ajuda quando a gente se capacita, né? É sempre assim. Então, pra você foi um exemplo ali, mas você já era advogado? Não, Não, eu já, tava já fazendo aspirava. faculdade. Eu tava Mas fazendo esse momento de faculdade. se atrever, como é que foi? Padaria, você foi por impulso? Ou foi uma oportunidade que te Uma pintou? oportunidade, um cliente, eu trabalhava num banco. Sim. Eu fui gerente de banco com 18 anos de idade. Na época, eu tenho 42, eu fui emancipado, porque até o Código Civil de 2002, a maioridade masculina era com 21 anos. Eu Isso. tive que ser emancipado pelos meus pais para o banco assinar minha carteira. E emanciparam como? Eles já foram no cartório e Foi no fizeram cartório, o emancipação? mesmo procedimento Ou com uma que existe conta, um hoje. talão de cheque? Porque antigamente uma conta, talão de cheque já liberava, né? CNPJ no nome do cara, emancipação. Mulher, casamento, emancipou. Casamento, o Código de 16 tinha uma outras hipóteses. Mas meus pais foram ao cartório para me emancipar e eu era o gerente, na ocasião, mais novo do Brasil. Isso foi péssimo. E qual banco que foi? Unibanco. Ah, legal. Mas por que foi péssimo? Foi péssimo para mim porque eu achei que eu era melhor do que eu era. Ah, Isso é muito grande estrelatos. reconhecer isso, né, Fernando? Mas você reconheceu isso quando? Depois que eu quebrei. Porque quando não tava quebrado, Não era ninguém como queria ter o bancário, pedestal, né? né? Seu problema foi depois de ser bancário. Eu achava que eu era maior do que o banco. Pra que eu ia ser bancário? Eu fiz uma carreira bancária de 3 anos em 3 instituições diferentes, saindo de uma para outra, para ganhar muito mais. Então, todo mundo em cima de você, você era o prodígio. Eu era prodígio. E eu não entregava tanto resultado. Eu era a média, mas eu entregava acima de pessoas que tinham muito mais experiência que eu. Mas tinha um chão gigante pela frente, né? Tinha E muita quem- coisa pra acontecer, Quem muito tem futuro. 20 anos, eu não tinha noção de futuro. Esse é um problema. Mas pro banco, né? Para as pessoas, pô, ele tem 18 anos, tá entregando esse resultado. Eu poderia Imagina ter daqui a 10 feito anos, carreira. daqui a Exato. 15. Eu não imaginava há 10 anos eu no banco, porque eu queria ser advogado, lembra? Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora, só pra ver se faz sentido. Pra fazer a costura final de tudo. Vamos imaginar. Você tinha um cara que foi um espelho pra você. Foi seu tio. Tio Zica. Quando você entrou no banco, você não conseguiu mirar alguém que você admirasse e falar assim, cara, eu vou seguir a carreira, eu vou chegar nesse nível do cara. Porque pensa comigo, você foi subindo rápido demais e depois, na hora que você chegou num certo patamar, você falou assim, pô, peraí. Eu não tenho mais pra onde subir, mais crescer. Será que talvez não foi esse gatilho que acabou fazendo você mudar totalmente o foco? Não. Não.
Mas, de fato, quando a gente não tem aonde a gente se inspirar, eu não trabalhei com meu tio. Meu tio fez uma carreira brilhante no Banco do Brasil, hoje é aposentado. Eu não fui para o Banco do Brasil, eu fui para outras instituições. Então eu não tinha alguém para mirar ali dentro. Aliás, ter eu tinha. Talvez por soberba ou por vaidade, eu não queria. Exato. Então, tá aí uma questão importante. Ninguém é tão bom que não tem algo para aprender. Mas Perfeito. isso é uma frase idiota se for dita sem contexto. Mas, poxa, nós estamos aqui num podcast, vocês estão trabalhando, vocês estão uma sequência, vocês têm uma empresa gigantesca para cuidar, um monte de gente esperando vocês e vocês se dedicando a levar conteúdo para as pessoas. Tem muitas formas de fazer isso. Vocês vão ficar inventando, insistindo e errando ou observando para o lado quem está dando certo na mesma área. Modelos, essa é Exato. Nós temos 8 bilhões de pessoas. Seguramente tem muita gente melhor do que você. 30 milhões de espécies. 8 bilhões de pessoas. 30 milhões de espécies. Acrescenta aí. É gente demais. Tem macaco aí que tá tentando fazer o que a gente faz. Tem Tem gente. boi. Exato. Nós temos um universo tão grande de situações a copiar, a reinventar, e me faltou isso. Faltou humildade para olhar para o lado, para poder querer ser igual o cara que estava perto e não o cara que estava longe. Mas aí você tava no banco e falou assim, vou abrir uma padaria, surgiu uma Foi isso oportunidade. mesmo. Um cliente Ou me você convidou para saiu- abrir. Ah, entendi. Aí ele te Bora. na sociedade, Tô junto foi a você. lá. Abriu mão nada. dali da estabilidade. O cara te Eu admirava vou como empreender. profissional. Se tem uma coisa que nunca me chamou a atenção foi estabilidade. Ah, isso é bom ouvir. Nunca me Por chamou a quê? atenção. Não. Zona de conforto. Porque estabilidade é a Tá morte. todo mundo querendo a zona de conforto. Cadê a zona de conforto? Zona Me de entrar conforto lá. é um colchão bom. Só isso, né? É um colchão bom. Se você não investir num colchão bom, você nunca vai ter zona de conforto. Faz Isso é sentido. finir. É. Zé Fini, você vai passar a maior parte da sua vida nesse lugar, o colchão. Eu vi uma frase bonita demais que perguntaram pra uma pessoa: defina pra mim o que é a vida. E ele falou assim: é o curto espaço de tempo do momento que você nasce até o momento que você morre. Curto espaço de tempo. Mas é isso. E a gente. Por que a estabilidade nunca me chamou a atenção? Nunca mesmo. Eu nunca fiz um concurso público e eu brincava que eu tinha medo de passar. E aí agora? Mas Agora você vai aquele- receber o ordens. seu cliente Agora lá você vai do- ser mais um número. Eu recebo muitas ordens, né? Eu tenho um monte de cliente me dando Você pode ordens. escolher inteiras. se vai se tomá-las ou não. Hoje sim, durante a maior parte da minha vida eu não tinha essa condição. E é casado, né? Necessidade, Ninguém recebe né? mais ordem que um homem Não, casado. não, casa. Não. E a mulher dele é braba, meu irmão. Teve lá no salão. Você É. não acredita, não, tá? É. Uma mulher de Deus, mas braba, viu? E tá aí a grande bênção do ponto de vista financeiro que chegou na minha vida foi minha mulher. Todas as bênçãos Edificou mesmo. que eu recebi na minha vida, todas, foi quando eu ouvi. Fabiano, teve um gatilho ali que aquele cara soberbo, ingênuo, jovem, tomou um ponto final e falou assim: calma, peraí, cara, pra onde você tá indo aí? Você não vai ter futuro. Eu não tinha de novo opção. Eu cheguei a ser motorista de madame. Na Depois minha da época, padaria? depois da padaria. Uhum. Eu não tinha. Eu formei devendo horrores à faculdade. Não tinha essa estrutura que tem hoje, FIES e etc. E o seu pai só te olhando. Embora ele tivesse condição naquela ocasião de me ajudar financeiramente, graças a Deus ele não fez. Deu um passo pra O trás. ensinamento dele foi maior do que qualquer A vara tá ajuda ali. financeira que poderia. E na verdade eu nunca pedi, também possivelmente por soberba. Meu pai sempre me ajudou muito, como me ajuda até hoje, em momentos de dificuldade, todos os momentos. Mas nesse momento, se ele tivesse me ajudado financeiramente, Ele tinha de trabalho. ele tinha me atrapalhado. Porque eu não ia conseguir enxergar o quão pequeno eu era. Olha só. Isso é grande, cara. Mas olha só, lá atrás, né? Você teve um cliente do banco que olhou para você e viu uma oportunidade de sociedade para ter um negócio. Ele inspirou alguma coisa, ele viu alguma coisa em você. O que você acha que ele viu com 20 anos de idade em você como uma habilidade para abrir um negócio com ele, Eu sou muito bom com gente. com gente? Eu sou muito bom em ganhar a confiança das pessoas. Isso lá, você acha que foi isso que ele viu lá quando você tinha 20 anos? Essa habilidade, É sua? eu creio que é nata. Ok. Eu sempre me relacionei com pessoas de diversos níveis. Meus pais são classe média baixa, Uhum. mas sempre me trataram para enxergar o mundo como oportunidades. E hoje você está num nível completamente diferente, Sim. obviamente, quando você tinha 20 anos de idade, né? O Na que você verdade, acha? Essa frase é muito interessante. Ela serve para qualquer um homem de 40 anos. Verdade. Serve para todo mundo, na verdade. Qualquer um. Mas Mas profissionalmente tem depende, uma você escalada. passou pelo... Porque eu não desisti. Exato. Mas o que você acha que tem em comum naquele moleque de 20 anos que foi convidado? Porque alguém com mais experiência que você te procurou Sim.
né? E o que você acha que nessa trajetória toda, né, 23 anos depois, tem em comum com aquele moleque de 20 anos? Porque 20 anos de idade é um Eu moleque, continuo né? sendo bom com pessoas. É isso, esse é o seu lance. E tem algo importante. Eu descobri meu propósito com 7 anos de idade. Uhum. Eu já falei isso aqui. Com o Código Ikigai. Civil, é. Eu queria ser advogado. Ikigai. Ikigai é uma palavra japonesa. Quando você encontra propósito, o que você vai fazer e com as pessoas que você vai fazer. E qualquer coisa que eu desviei na minha vida referente ao meu propósito, eu perdi tempo e muitas vezes dinheiro. Muitas vezes dinheiro. Eu sou o cara que se eu comprar um Uno abaixo de tabela, eu não consigo vendê-lo. Entendi. Conheço Por um quê? cara assim que é ruim de venda também. Eu sou ótimo para vender o meu trabalho, para ganhar a confiança das pessoas, mas produto não é comigo. Uhum. Você é Porque o não cara é- que fala a verdade pra todo mundo. Ó, esse carro aqui não tá bom, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Talvez O cara- isso. O que eu posso te afirmar é que não é o meu propósito. Mas eu sinto muita clareza quando você fala as coisas e você é muito direto, você não faz rodeio. E isso é difícil hoje no mundo de hoje, É, né? isso traz robustez para esse lance de, Mas de incomoda muita confiança, gente. né? Olha, quem me incomoda, eu nem sei quem se incomoda, porque graças a Deus tem muita gente que quer ouvir as minhas verdades. Isso é bom. A verdade absoluta é Deus, mas eu que quero ouvir a minha sinceridade. Isso. Eu não me importo, e talvez isso tenha a ver com a estabilidade financeira, estabilidade profissional. Talvez não. É diretamente proporcional. É, estabilidade de Com relações, advogado né? a gente Porque precisa disso. Mas demora, tá? É, é Demora. Porque enquanto você está preocupado se você tem dinheiro para poder almoçar, e durante boa parte da minha trajetória minha trajetória profissional enquanto advogado, eu tive dificuldade financeira, isso é óbvio. Eu tive Normal. vários. E aí, muitas vezes, as pessoas falam, por que você não faz concurso? Gente, a gente esquece que anteontem nós tivemos parcelamento de salário de servidores públicos que, teoricamente, são estáveis. Eles são estáveis também na incapacidade de gerar receita. Perfeito. Eu tenho um monte de amigos sensacional que são professores como eu, que pela dedicação exclusiva que tem que dar às instituições que os empregam, eles estão limitados a um salário excelente, mas que vai sofrer falta de reajuste. Exato. Nós estamos vendo hoje um momento crucial nessa jogada, que é a questão da dívida de Minas com a União, que uma das ações que o governo de Minas vai fazer é continuar não dando reajustes. Então, a pessoa é estável, gente, é óbvio, é facílimo de entender. R$2.000 hoje não é R$2.000 daqui a um ano. Perfeito. Uhum. Então, R$100.000 hoje não é R$100.000 daqui a um ano. Então, não interessa o quão grande é a renda, se ela não crescer, ela vai cair. Isso é absolutamente simples. E a estabilidade do serviço público, ela está diretamente relacionada à incapacidade que o poder público tem, por óbvio, de repor a inflação para as pessoas. Então, beleza. O Fabiano correu muito tempo atrás dos clientes, mas teve um momento ali que começou a inverter. E qual que você acha que foi o momento que começou a inverter? O Fabiano já não corria mais atrás das pessoas, mas as pessoas descobriram que tinha um Fabiano que elas precisavam e elas começaram a vir até ele. Quando eu me tornei altamente especializado. Entendi. Quando eu Então a cumpri informação te transformou você num novo profissional. Exatamente. Depois de mestrado, depois de anos lecionando, depois de 3 pós-graduações, depois de quebrar muito a cara, depois de ter a confiança de muita gente para que eu me desenvolvesse, eu me tornei altamente especializado. Na hora que você entendeu as regras do jogo, você pôde jogar. Hoje eu posso jogar. Entendi. Mas vamos lá. Para poder jogar esse jogo, não é um jogo que qualquer um joga, entendeu? Nós estamos falando de um cara que está num nível alto demais e cuida de empresas, grandes empresas. O que você falaria hoje para um cara que está precisando realmente de um advogado e às vezes fala, eu vou economizar nessa hora. Qual que é a dica que você dá pro cara? Depende do apreço que o sujeito tem pelaquilo. Se o cara tiver com um problema grande, ele vai procurar o médico ou o dentista mais barato? Cada um funciona de uma forma. O que ele falou, e para mim eu gostei demais. Tem gente que Depende manda do arrancar os nível, dentes. do nível de apreço que você tem por Tem aquilo. gente que manda arrancar o dente. Qual que é a sua prioridade? Tem gente que vai fazer um contrato de compra e venda de um lote de R$100.000 e pega o modelo na internet. Tem gente Pede que meu me sobrinho. paga. Tem gente que me paga. Depende do quanto tem valor aquilo Pra que ele. você está fazendo. O cara que vai comprar a única casa dele não lê o contrato? Isso acontece pra caramba. É o que mais acontece. Então o cara, ele olha o valor da parcela, olha o imóvel, muitas vezes na planta, e não olha o contrato. Aí a consultora não entrega, vai olhar o contrato, tá aqui 2 anos de 2 atraso. anos de é possível. atraso. Eu estou dizendo isso porque depende do quanto é importante para você investir naquilo.
Para a Socila, e vou falar do CNPJ, é importante ter esse instrumento aqui, que custa dinheiro e tempo de vocês. Muito alto. Então, Mas tem que ter. para vocês tem que ter. Exato. Isso é um valor. E para um lapso temporal é maravilhoso. Imagina para daqui a 5 anos. Por Isso aqui, vocês, para vocês isso é importante. esses registros. Para vocês isso é importante. Eu volto a dizer e estou repetindo porque aquilo que é importante para você? Cara, tanta coisa importante pra mim. Se você não tem prioridade, É. você vai lidar com prioridade o tempo inteiro. Hedonismo puro. A diferença entre essencial e importante. Exatamente. Ô, Então, Fabiano, e como é que encaixa Deus aí nessa história, nessa equação sua? Porque isso é uma equação sua que é totalmente voltada pro direito, pra razão, pra lei, e o pior, você ainda depende ainda do julgamento ainda, que pode ser vindo da cabeça de um juiz, de um desembargador, não sei quem na seja. verdade, hoje não, porque eu trabalho com consultoria, basicamente. Então, hoje o meu serviço depende do meu time e da minha intelectualidade empregada nele. Mas de qualquer forma, se você passar pro cara uma expectativa ali de um percentual, isso pode mudar de acordo pela maldade de um cara. Não, até que hoje não. Hoje, depois eu te falo, Aham. fora do ar, o que exatamente eu faço pra você entender um pouco E mais. onde que entrou essa equação aí? Porque eu vejo que você fala com Deus com bastante propriedade. Muito. Com muita propriedade. Eu tenho intimidade com Deus. Eu Legal. passei por um problema muito sério há cerca de 2 anos e eu já era evangélico. Eu sou evangélico há 2 décadas e eu era o que meu pastor chama de amigo do evangelho. Uhum. Que eu tinha uma vida correta e eu tolerava determinadas coisas que hoje eu não tolero mais. É curioso que o quanto que quando você começa a caminhar, pelo menos aconteceu comigo, com os propósitos divinos, você não imagina quantas portas se abrem. Eu tô aqui. Exato. Olha com quem que eu tô. Eu fui convidado para estar aqui. Exato. E são portas que Deus vai abrindo. E aí eu dou uma dica para todo mundo. Muitos grandes líderes já fizeram essa dica que eu vou dar aqui agora. Leia a Bíblia. Eu li a Bíblia inteira de capa a capa. Muita gente fala assim, a Bíblia é difícil de ler. Existe uma tradução bastante acessível que chama Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH. Eu li essa Bíblia de capa a capa em 1 ano e transformou a minha vida. Transformou minha relação com Deus. Hoje eu tenho uma relação íntima com Deus. Eu busco os princípios bíblicos ligados à santidade. Eu sou um advogado que não mente. Pode olhar nos comentários aí depois se alguém pegou alguma mentira minha. Não vai pegar. Ótimo. Eu sou um advogado que não mente. E priorizo a verdade nas minhas relações. Então a minha relação com Deus é prioridade. Hoje eu sei o que é amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Tá, mas dentro disso, eu vi você tratar sua esposa também de uma forma muito diferente. Isso veio depois dessa intimidade com Deus, antes, como é que foi? Porque você trata ela de uma forma diferente. Você trata ela como uma prioridade bem diferente do que eu percebi daquele dia naquela festa das pessoas. Minha esposa é comigo uma só carne. Isso é um princípio bíblico. Você está me falando algo que eu não tinha refletido. Sem dúvida eu mudei muito com ela. Sem dúvida. Sem dúvida hoje eu sou um marido muito melhor para ela, um pai muito melhor para meus filhos. Mas não vem de mim. Então, se há um esforço que alguém poderia fazer em qualquer etapa da vida, depois de alfabetizado, ela é a Bíblia. Uhum. Qualquer etapa. Você tá com sua esposa há quantos anos? 12 anos. 12 anos. E você acha que dos 2 anos pra cá que você deu essa virada de chave, Eu não não só acho, não. profissionalmente, mas como pessoa, como marido? Você percebe É no pai sorriso, também? né? Oi? Você também é pai? Sou pai, 2 filhos. E tudo mudou de 2 anos pra cá, quando você teve o entendimento do evangelho, dessa proximidade com Tudo Deus. mudou. Tudo. É incrível quando a gente fala isso, porque quando eu escutava isso de alguém, eu não imaginava o que era o tudo. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e os são chamados, ou o seguem, segundo seu propósito. Entende isso o contrário? Uhum. Se você segue ao Senhor segundo o propósito dele, as coisas passam a cooperar para você. Fabiano, você consegue fazer uma correlação do direito com o evangelho? Muita. Você acha que tem uma conexão? Completa. Primeira coisa. Completa. Primeira coisa, Jesus disse que veio para cumprir as regras anteriores. Ele não veio para desfazê-las. Jesus disse, do ponto de vista tributário, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. O que a gente precisa de entender é que os princípios legais são também princípios bíblicos em sua maioria. O primeiro livro que teve escrito não matarás foi a Bíblia. E isso está lá no Código de Processo E de Penal. uma época que nem se falava nisso, né? Era uma época que matar era comum, torturar era comum. Né? Depois que Moisés pega a Tábua dos 10 Mandamentos lá em Êxodo, aí você vai ver a quantidade de vezes que ocorrem assassinatos na Bíblia. É. Né? A Bíblia é um livro Sangrento até. muito. Quem duvida disso, lê o livro de Lamentações.
O nome do livro é Lamentações. Já tá explicado, né? Vai lá entender o que está escrito lá, o que o profeta Jeremias escreveu naquele livro. Você não tem ideia o quanto isso mudou a minha vida, também como advogado, também como um ávido estudante daquilo que eu tenho que fazer. Então são 2 livros, né? Lá com 7 anos e agora com 41 anos, Que mudaram a minha vida. que mudaram sua vida. E todos 2 relacionados com o bem, com a justiça, né? Com a prover mesmo o bem, né? Eu não tenho muita preocupação com isso em relação aos outros, e talvez isso seja uma transformação que eu vivi. O Salmo 41 tem uma receita de saúde, que é cuidar dos outros. Uhum. Então, se você está passando por problema de saúde, leia o Salmo 41, os 3 primeiros versos, tem uma ótima receita de saúde. Mas o que eu penso é que não tem a ver comigo em relação ao outro, tem a ver como Deus me usa em relação ao outro. O Ok. propósito não é meu de ajudar as pessoas. Mas a gente que escolhe todas as nossas ações. Eu já não escolho mais. Uhum. Eu quero ouvir de Deus aquilo que eu quero fazer. E por incrível que possa parecer, para quem não vive isso, isso acontece. Hoje eu vivo isso. Vou te dar um exemplo simples. Eu ouço a voz de Deus, e quem ouve sabe o que eu estou falando. Uhum. Não A é gente uma escutou voz audível. alguns depoimentos de pessoas que passaram por situações parecidas com a sua. É porque Deus é mais generoso do que eu, e Ele é mais abundante que eu. Ele chega até você. É só pedir. E eu já entendi isso de uma maneira muito legal. Algumas vezes eu escutei de Deus. Ajuda esse sujeito. Ó, esses R$100, estou falando um valor até aleatório. R$100 que estão aí é para ajudar aquela pessoa. Eu já escutei isso algumas vezes. E é tão transformador você entender que Deus lembrou de você. Ele podia usar qualquer um. Tetelestai. Está consumado. Você Exato. vai lá e só faz. Só faz. Só isso, só paga. Sem questionar, não é seu. Não é seu, exatamente. Não é seu. Jesus deixou claro isso pro rico que juntou um mundaréu de coisas e falou assim, agora eu tô sossegado. Sei lá o valor que você pode pensar que vai te deixar confortável. Esse valor, você vai ficar aqui o dia que você morrer. Ô Zica, a gente não tá entrando na parte de direito, nem tanto não, porque essa parte você domina muito bem. Mas a gente tá entrando numa parte que faz sentido demais todo mundo perceber, que é de um cara que busca conhecimento demais, e ele usa esse conhecimento não para poder se passar em cima das pessoas ou manipular poder, muito pelo Tá contrário. do lado do bem, né? Do lado do bem. E é difícil isso. Porque o conhecimento é um poder absurdo, que as pessoas podem fazer o que querem. E quando o cara decide não fazer o que quer, porque ele sabe realmente o impacto que você tem, é isso que torna ele grande e generoso. Deus teve essa oportunidade e deu o livre-arbítrio para poder tirar dele todo o poder da equação e falar assim, tá nas suas mãos. Só que, durante um tempo, você estava na ponta dessa ponta desse lápis. Hoje não, hoje você está no meio. Antigamente você era um filho que não tinha obrigação com nada, porque seu pai tinha uma condição financeira, você não precisava de lutar pelos pais, mas você precisava de lutar somente por você. Só que de repente entrou, são 2 filhos, né? São 2 filhos. Entrou 2 novos na equação. E de ponta você passou pro meio. Como que você vê o aprendizado, o comportamento que você passa pros seus filhos e como que você reflete isso no seu pai? Primeiro que em alguns momentos da minha vida eu cheguei a julgar meu pai. Eu achava que eu era melhor do que ele. Só achava que eu era melhor do que todo mundo estava perto de mim. Isso é da natureza. Mas é péssimo. Mas é a natureza. E Uma concorrência natural. Masculino, instinto. instinto, mas... Tentando rugir mais que o Rei Leão. Exato. Mas isso é muito ruim, porque isso me distanciou dele. Uhum. E eu deixei de aproveitar o tanto que eu podia aproveitar dele. Mas todo mundo passa por isso, cara, em algum momento na vida. Mas eu E poderia com ter uns 20 voltado anos, antes. talvez seus filhos passem pelas mesmas questões. Mas pelas hoje eu mesmas já dificuldades. sei. E é claro que é só uma prepotência. Meus filhos são crianças. Olha, eu prepotente de novo. Isso continua sendo em alguns momentos. Mas pelo menos é uma busca sua, né? Já é mas uma- mas hoje eu tenho muito mais condições de orientá-los. Não sei se eu for conseguir fazer. Mas eu sei pelo menos como eu posso contratar o Dr. Frederico Porto para poder auxiliar em alguma coisa. Porque o que acontece? A gente pode aprender por 2 formas apenas. Pela dor ou pelo exemplo. O exemplo paterno, é difícil a gente acreditar nele. Porque a gente vê os defeitos dos nossos pais, porque a gente convive ali. Eu não via os defeitos dos pais dos outros ou das outras pessoas, porque eu não convivia com eles. Mas convivia com o seu. Convivia com o meu. Então, E julgava ele. julgava pra caramba. Em diversos momentos eu me achei melhor Mas isso é que da ele. natureza, cara. Acho que por mais que a gente tente, por mais que a gente evolua, Mas se você tá a próxima fazendo... geração ainda vem melhor. Mas se você cara. estiver fazendo isso, a questão da melhoria é porque existia um piso. Uhum. Eu só consigo ir pro próximo degrau se aquele degrau existir. O meu pai era esse degrau.
Uhum. Mas seu pai buscou que Não você fosse podia melhor do que fugir ele. disso, né? Eu não podia fugir E tava disso. tentando a todo momento. O tempo inteiro. Apagar ele pra você aparecer. Exato. Quando ele nunca quis disputar comigo, ele louva com as minhas vitórias. É isso. E ele Mas te te fez dava uma pessoa palanque o melhor. tempo todo. Naquele momento eu era uma pessoa bem pior. Mas te E fez com uma os pessoa filhos melhor. hoje, como é que é o desafio? O desafio com os filhos hoje é tempo. Tempo de qualidade, porque eu trabalho muito. Geralmente eu trabalho de 8 até 22. E o dia que eu dou aula à noite, aí é mais tranquilo. Porque eu dou aula até 22, mas eu tô ali descansando. Porque dar aula para mim é um refresco hobby, né? mental. Terapêutico. Porque a relação de lidar com o cliente é muito diferente com o aluno, né? Muito diferente. Inverte o valor ali, né? A O posição. cara tá exigindo, o outro tá ávido de receber informação. Então é mais suave lidar mais com o suave. aluno. O que papel é você, diferente. Fagner, tem feito de orientar diversos empresários, aqui no canal seguramente tem convites aí para poder participar disso e ter acesso diretamente a você. Embora seu tempo seja muito caro, aquilo é um momento de relaxamento. Exato. Então, eu trabalho muito final de semana, e com isso eu tenho menos tempo com eles. Mas se uma coisa boa que pode vir de algo tão drástico quanto foi a pandemia é o fato da gente conseguir fazer isso online. Então, a maior parte do tempo eu trabalho em casa. Você mudou então essa fórmula. Mudei. A maior parte do tempo eu trabalho em casa. Eu atendo gente do Brasil E você inteiro. consegue separar, cara? Absolutamente. Agora eu tô no trabalho. Papai tá no trabalho. Daqui a pouco eu vou ali. As minhas reuniões são todas de câmera aberta. Eu Nossa. faço reunião o dia inteiro de câmera aberta. Eu tô de terno dentro de casa. Entendi. Então, pra mim, não muda nada. Muda o quê? Na hora que meu filho acorda, ele abre a porta e me dá um abraço. Que delícia. Isso seria impossível. Eu levo a minha filha na escola na maioria dos dias. Então, não interessa se eu vou estar aqui amanhã. Hoje eu fiz isso. Você ganha qualidade como pai e ganha qualidade como profissional também. E com Porque minha você trabalha com uma esposa. motivação diferente. Com minha Zica, esposa. como é que trabalha esse lapso temporal? Você falou uma coisa aí genial. Não interessa o amanhã. Eu não quero saber do amanhã. Não quero. Eu quero o hoje. É o agora. Eu não quero. Pra mim, eu vou viver tudo que eu posso viver nesse momento. Se vai acontecer amanhã, não me pertence. Fagner, primeira coisa, eu tenho certeza que eu vou estar com Deus. Então, se ele me levar agora, é lucro. Então, não quer dizer que eu não amo minha vida. Minha vida foi pago um preço muito alto por ela. Perfeito. Não quer dizer que eu não amo minha vida. Eu li, na verdade, em um livro uma frase muito, até um pouco pejorativa a forma que ele trata, mas ele fala que quem tá com um pé no passado e um pé no futuro tá mijando no presente, né? Como é que é? Boa. Adorei. Gostei também. Adorei. Isso é um repórter da ABC, escreveu um livro, e aí uma amiga dele falou isso pra ele, né? Que ele vivia muito preso no futuro e muito preso no passado. Então ela falou essa questão que quem tá com um pé no presente e outro no passado tá urinando no presente. Né? Eu gostei muito dessa posição. E quando eu te falo que não é que eu não me ocupe, eu não sou pródigo de forma alguma. Eu faço reserva, eu controlo minhas finanças. Não é hedônico, mas você tem uma consciência que o amanhã depende do hoje, que o ontem depende do Agora, uma preocupação que eu tenho é plantar todo dia. Eu tô aqui. Exato. Aham. Mas o que é o plantar todo dia? Fazer o seu melhor naquilo que você nasceu pra fazer. Uhum. Você tem que ter essa clareza, né? O que você nasceu pra fazer? E melhor do que isso, tem alguém abaixo de você que tá mirando em você. Que Sim. pode ser milhares de pessoas que você não conhece, mas pelo menos dois, especialmente, estão dentro de casa vendo isso. São, exato. E qual é o tipo de exemplo que eu dou pra eles? Eu leio a Bíblia com meus filhos, eu oro com meus filhos. Eu me preocupo de levar, eu posso estar cansado do que for, eu levo meus filhos na Você igreja. tá trazendo sustento pra dentro de casa. Muito, eles reconhecem isso. Meus filhos falam, papai, você tá trabalhando pra comprar coisa pra gente. Eu falo, além disso, a gente trabalha pelo propósito de fazer bem aquilo que você nasceu pra fazer. E se você tem dúvida do que você nasceu pra fazer, possivelmente você tá fazendo a coisa errada. Se você tem dúvida que o que você tá fazendo é o que você nasceu pra fazer, possivelmente você nasceu pra fazer outra coisa. E não estou falando de serviços complexos ou simples, ou bem ou mal remunerados. Porque você consegue ser próspero ganhando pouco. Desde que você não gaste mais do que ganhe. Isso vale para qualquer faixa que você Em qualquer situação. Eu atendo pessoas no Brasil inteiro que faturam milhões e devem zilhões. Tipo isso. Entendeu? E o fato dele estar com um carro que o banco não tomou ainda, um carro de $500 mil, não faz dele melhor do que aquela pessoa que ganha um salário mínimo e consegue não gastar tudo. Mas se sente, né? E de repente isso aí diz muito sobre a pessoa. Né? Isso diz sobre a pessoa que preocupa só com hoje. Voltando à situação do tempo. O cara que não tá semeando, né? Semear Ele tá semeando e necessariamente. colhendo, né? Em Deuteronômio 28 tem dicas importantes sobre dinheiro. Uma delas, não pague juros. Acabou. Tá lá em Deuteronômio 28.
Você imagina que isso foi escrito para um povo que devia estar se endividando. Aquele conselho não estaria ali para mim. Estava lá para aquele povo ao qual foi direcionado. Então, você pega aquele texto e fala assim, poxa, que coisa interessante. Então, Moisés escreveu esse troço aqui, o povo devia estar se endividando. Ele falando, não tomarás emprestado. Porém, emprestará. Emprestará seu tempo, emprestará sua dedicação. Então, se você consegue entender que existem coisas que não são para o hoje, você não vai pagar juro. Não são para o hoje. Tem que aprender a conter a ansiedade, né? A vontade de pertencimento. Todas as Entrega tudo para Deus, questões. você não vai aprender isso nunca sozinho. É isso. E por misericórdia, Deus está à disposição de qualquer um de nós. Tentar controlar aquilo que é incontrolável é perda de tempo, né? É perda de tempo. Dá o passo que ele te dá o chão. Paulo vai dizer lá em Romanos, você é da carne ou do espírito. Não tem meio termo. Buscar na carne é cair. É buscar em algo que vai acabar. Em algo que vai ficar podre. E se você tem dúvida do quão podre você é, qual que é o cheiro do banheiro onde você vai? Só isso. Biana, nós estamos chegando no final do Papo de Salão, cara. A gente nem Poxa conseguiu vida. falar de advocacia ainda. É mesmo, olha lá. É tanto Já conteúdo. estourou o tempo. O Fernando vai fazer às vezes agora do Papo de Agora é hora do Salão. desafio do papo de salão, cara, que é o seguinte, a gente pede sempre uma frase clichê, uma frase, aquela frase que você gosta de contar para as pessoas, ou que você usa como mantra na sua vida, e uma música pra gente colocar na nossa playlist oficial. Olha, eu vou dizer que essa frase clichê é Romanos 8:28. Eu ia falar que não poderia ser bíblico, né? Mas eu acho que é sacanagem. Não tem jeito. Eu busco inspiração de onde vem todas as outras. Todos os grandes livros que você puder ler têm referências bíblicas, ainda que implícitas. Já mandou uma ótima frase. Manda outra. Que essa aí foi boa. Essa foi grande demais. E em relação à música, Romanos 8:26. Até para instigar o nosso ouvinte a ler o texto de Romanos, que é uma carta repetitiva, é um texto repetitivo que Paulo fala para os seus conterrâneos sobre essa questão de como eu vou me livrar dessa carne que vai me levar para a morte. Eu vou morrer com a carne. Então, a música que eu vou sugerir é a música Romanos 8:26. Poxa vida. Se não tem, alguém vai ter que fazer agora, né? Ela existe. Existe? E você vai adorar ouvi-la. Fabiana, Romanos agora 8:26. Você vai olhar para aquela câmera ali sua ali, vai fazer um convite para as pessoas conhecerem suas redes sociais lá, quiserem saber um pouquinho mais da sua história e onde que elas te encontram. Elas me encontram no meu perfil, fabiano.zica, que nós vamos fixar aqui embaixo. E eu estou à disposição de quem quiser conversar sobre esses assuntos, sobre assunto de direito. Eu uso mais as minhas redes sociais para divulgação do evangelho, para questões ligadas à minha fé. E profissionalmente, eu peço que entre em contato também com o pessoal lá da W1, com o pessoal do meu escritório, que eu vou deixar aqui embaixo também. Maravilhoso, hein, Fernando? Agora aquele isso aí. desafio que eu vou fazer particular para você. Eu gosto muito de ciclos geracionais e lapsos temporais. E hoje eu encontrei um cara muito centrado no hoje. Todo momento você se colocou exatamente no que você está vivendo. Você não lamentou pelo que você viveu, mas você sabe que você passou por um momento difícil. Porém, agora existe um novo Fabiano que talvez vai estar há 5 anos. Qual que é a mensagem que o Fabiano de hoje vai mandar para o Fabiano daqui a 5 anos? Cuida da sua saúde. Eu tô gordinho. Pessoal, esse foi o Papo de Salão mais especial com... Fabiano.zica no Instagram. Valeu, Fabiano. Foi um prazerão você aqui, cara. Um abraço. E Obrigado é impressionante, impressiona muito a sua consciência situacional, né? Da onde você está, do que você quer fazer, o que você precisa fazer. Não vem Então, de mim. Muito obrigado pela sua presença. Foi Obrigado um prazer. a você. Nossa, que isso, hein? Separar umas